Olá, turma, bom dia. Hoje é terça, né? Vamos começar logo com matemática e vamos iniciar hoje fazendo algumas reflexões, né, sobre como é que está a nossa situação, né, em relação aos estudos. Né? Hoje, dia 9 de junho, já falta aí pouco mais de 20 dias, né, para a gente entrar de férias, e serão 30 dias que a gente fica naquela expectativa, né, de passar logo esses 30 dias de férias para voltar para a escola, né? Saudade de ver esse tanto de gente junto, né? As turmas todas juntas. É bonito de se ver, né? Mas é difícil. E aí, pessoal, a gente fica nessa expectativa, mas ninguém tem a certeza, né? Todo mundo acreditando que a gente volta em agosto, que vai dar certo e tudo. Vamos acreditar, vamos continuar acreditando. Torcendo por isso, né? Fazendo as nossas orações para que isso aconteça. Mas a certeza a gente não tem, se vai dar certo para agosto. E aí, a minha preocupação, eu estava vendo aqui, é que, e se não der, né? Se der, maravilha. A gente ainda tem 50% do ano, né, para correr atrás. E se não der para voltar, vocês que estão acompanhando as aulas, quero até parabenizar, né, de antemão aqui, já parabenizar quem não abandonou de jeito nenhum, quem se manteve firme e forte, né. Eu sei que alguns não continuaram, não foi por opção, né, mas porque às vezes não tem a internet ou não tem o celular, mas eu sei que muitos não estão acompanhando por acomodação. Infelizmente, essa é a realidade. Que eu sei que tem aluno, eu sei que a maioria da turma tem celular sim, e ali a gente sabe que hoje em dia quase todo mundo tem a internet. A questão foi a acomodação mesmo. E a minha preocupação está aí. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, situações aqui da nossa avaliação, né? Olha só o que tem aqui na nossa alunos que fizeram a avaliação parcial do segundo período, né? Francisco Eudes, sempre firme aí, né? Aliás, Francisco Eudes não, é do terceiro. Francisco Eduardo, né? Amanda Kelly, Francisco Jefferson, o Antônio João Vitor, o Carlos Germano, Ludmila, Francisco Moisés, Thaisa Martins, João Luiz e Amanda Kelly. Esses alunos são 10 alunos, né? Fizeram essa avaliação, que corresponde a 25,6% do total de alunos da turma do segundo B. 74,4% não fizeram a avaliação. 74,4% não é a realidade que se tem de alunos que não têm celular, né? A realidade de alunos que não têm celular é cerca de 10 a 15%, no máximo. O restante todo tem. Então está tendo uma acomodação muito grande aqui. Outro dado que eu queria mostrar para vocês é esse aqui. Olha o resultado. Acompanha aí a frequência. Os alunos, até que no primeiro dia aqui tivemos uma frequência boa, né? Lá em abril, né? Tivemos uma frequência razoável. Aí foi caindo. Aos alunos que se mantiveram aqui acompanhando a Maria Aparecida, né? Maria Aparecida, o Antônio João Vitor, Antônio Ronaldo, aqui apareceu aqui o Germano, né? A Beatriz, marcando presença também, a Carliane sempre, né? A Francisca Milena, quem mais? A Francisca Rayane e Jefferson, sempre marcando presença. Aqui teve o Tauan, sumiu, não sei porque não participou mais. O João Luiz, né? E tem aqui também a Ludmila, né? Sempre marcando presença também. E a Thaisa. Esses estão sempre presentes. Mas aí, minha gente, olha aqui os percentuais de frequência: 17,
20, 28, 15, e nossa última aula foi 10%. Uma tristeza, né? Muito pouco mesmo. Aí temos aí 12 alunos que participam, né? Frequência boa, e 20 alunos não estão participando de nenhuma forma. Eis a preocupação onde estão esses 27 alunos, né? E a minha preocupação é justamente essa: e se nós não voltarmos em agosto, como é que a gente vai fazer, né? Com esses alunos que não estão participando? Como é que vai poder concluir esse ano letivo com eles, né? São muitas coisas para a gente conversar, para a gente procurar um meio para saber se eles vão assumir, né, com as responsabilidades dele, do compromisso de... A realidade é para todo mundo, não é só para alguns não. Se é ruim para um, é ruim para o outro também. Então a gente não pode se acomodar e achar que tem que esperar que venha dias melhores, se a gente já pode fazer alguma coisa agora. Então é isso que eu queria inicialmente conversar com vocês nessa terça-feira, né, dia 9 de junho, mudando aqui o nosso assunto totalmente, né, vamos sair da trigonometria. Era para a gente trabalhar ainda funções trigonométricas, mas esse assunto eu não costumo trabalhar ele, porque eu não vejo muito questões sobre ele no Enem e nem no vestibular, de funções trigonométricas. Então a gente já vai para um assunto novo, capítulo 5, saindo totalmente de trigonometria, que é matrizes, né? E eu não vou nem fazer a correção da prova não, né? Sei que maior nota foi um 8, né? Teve também aluno que tirou 2, 3, 5, mas pelo menos fizeram, né? E viram lá como é que é. E estão assistindo às aulas. Então é torcer para que esses alunos retornem, né? E tenham a coragem, né? Está faltando a coragem mesmo em alguns, reconhecendo. Eu sei que alguns têm as dificuldades, né? Tem dificuldade de participar. Uns não tem celular de jeito nenhum, não tem internet, esse é difícil. Mas aquele que tem era para estar participando. Pois tá, então minha conversa inicial era essa e vamos para a nossa aula, né? Então vamos lá, capítulo 5, matrizes. Totalmente diferente de trigonometria, nada a ver, né? Não é um assunto difícil, é bem simples, considero um assunto simples, só prestou atenção, não tem muita complicação. Então, em matrizes, basicamente, nós vamos procurar saber o que são essas matrizes, né? Para que servem essas matrizes. Nós vamos identificar como é que se... Nós vamos mostrar como é que se identifica uma matriz, né, porque ela se mostra de diversas formas, são vários tipos de matrizes. Tem matriz quadrada, matriz inversa, matriz transposta, matriz linha, matriz coluna, matriz identidade, são muitas matrizes. Então nós vamos aprender a identificar essas matrizes, representar uma matriz, como fazer a representação de uma matriz, como representar uma matriz de forma genérica. Vamos também aprender a operacionalizar com essas matrizes, né? Somar matrizes, subtrair, multiplicar e assim por diante, né? Pois é. E resolver problemas, né? Envolvendo matrizes, envolvendo as mais diversas situações que a gente vai encontrar aqui no livro. Então, nosso capítulo 5, matriz, vocês vão encontrar no livro de vocês, na página 65. Todos vocês têm o livro em PDF no celular, e é importante que vocês acompanhem isso. Assistam o vídeo, mas também reforcem com uma leitura. Não custa nada pegar o celular, abrir o arquivo do livro, né? E fazer uma leitura no que a gente está vendo agora. Então vamos aqui à introdução. Estamos vendo aqui uma fotografia, né, gigante aqui de uma cidade com pontes, muitas casas, né, fábricas, e vamos entender aqui para que ela vai
que ela nos serve aqui, né? Então, apresentando aqui as matrizes, né? Mas o que são, né? E para que serve? Matrizes, as matrizes, elas são números, dados, valores referente a um apanhado de resultados, são dados referente de algum setor, por exemplo, número de carros vendidos, população de uma região. São dados coletados, organizados em linhas e em colunas, ou seja, em tabela. Então isso é matriz, né? Então matriz é isso, serve para isso, para organizar números em tabelas, tá certo? Agora, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, matriz, né? Até igreja mesmo a gente já viu, né? Igreja matriz, por exemplo. O Ipu tem uma igreja matriz, a igreja católica. A igreja dos distritos, por exemplo, será que elas seguem normas diferentes da igreja matriz? Não, seguem as mesmas normas, né? Elas têm que seguir o mesmo ritual, a mesma orientação que a igreja matriz segue, né? Por quê? Porque o próprio nome já diz, é matriz. O próprio nome está dizendo que se é uma matriz, é um padrão. Tem que seguir aquele padrão, ou de orientações, né, ou de normativas, ou de valores, mas tem que seguir. E servir como modelo, né? Matriz é aquilo que serve como modelo. Então tem outros nomes também, que às vezes você manda fazer por exemplo, tirar uma cópia de um documento, né? Aí a pessoa diz assim, cadê a matriz, né? Diz, cadê a matriz? Quer dizer, aquela ali serve para se reproduzir outras cópias, né? Então entra como matriz. Matriz é aquilo que dá origem a uma coisa semelhante, né? Agora vamos entender no seguinte, essa matriz ela aparece aqui em forma de tabela. Tabela que apresenta linhas, né? As linhas ficam no sentido aqui horizontal e as colunas na vertical, né? Isso não é novidade para ninguém. Então a gente pode encontrar a matriz num calendário, num boletim, num histórico, numa nota fiscal, numa tabela de preços. A gente encontra uma matriz, uma tabela dessa aqui nas mais diversas situações, né? Por exemplo, aqui, essa tabela, o que ela nos diz? População nos censos demográficos, segundo as grandes regiões, as unidades da federação e a situação do domicílio de 1980 até 2010. Então ela apresenta o dado geral aqui, ó, situação do domicílio, zona urbana ou rural, em 1980, aí 81, aliás, 1980, 1991, 2000 e 2010. Os anos das pesquisas, né? Sempre fazendo aqui a situação do domicílio urbano ou rural, aí tem o total no Brasil, e aí tem o total por região, região norte. Região norte, quantos domicílios, né? Quantos domicílios estão na zona urbana, na região norte? 3.398.897 domicílios estão em zona urbana. 3.368.352 estão em zona rural. Isso na região norte. É muito parecido, né? Aqui entre área urbana e área rural. Por exemplo, aqui se você for para a região sul, né? Tem mais gente na zona urbana. Se chegar aqui... E quanto mais chega próximo aqui de 2010, né, mais gente tem na zona urbana. Por exemplo, aqui 23.260.896. Então são dados de uma pesquisa que foram organizados em tabela, né? E aqui está o resultado do Brasil todo. Tá certo?
Tem aqui, por exemplo, produção, consumo e importação de feijão por 1.000 toneladas. Então está aqui a produção, consumo e a importação, né? O ano 2015-16, aí 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 e por aí vai, até a projeção como será em 2024 e 2025, né? Já tem até uma projeção para o futuro, né? Então, essa projeção aqui de quanto vai estar produzindo, quanto vai estar consumindo e quanto vai estar importando. Tudo é resultado de uma pesquisa, né? Está aqui a fonte e esses dados foram organizados em uma tabela, que pode ser transferidos para um gráfico também, para análise, né? Aqui já é uma matriz. Então, vamos estudar agora o que seria a formação dessa matriz, né? Como é que a gente vai, como é que é a representação dessa matriz. Mas deixa eu fazer um exemplo aqui para que vocês possam ver direitinho, com uma situação prática aqui. Vou mostrar para vocês aqui, uma situação prática. Bom, eu fiz aqui um desenho de algumas tabelas para explicar direitinho aqui para vocês, né? Além do que eu tenho aqui no livro, para que vocês possam compreender bem direitinho com alguns exemplos práticos. Imagine uma loja em Fortaleza que trabalha só com carro da Chevrolet, né? Então essa loja ela só vende 3 marcas aqui de carro. Ela trabalha com Corsa, com Celta e com o Agile, né? Então, quando foi em 2019, no segundo trimestre do ano, abril, maio, junho, ela vendeu aqui, Corsa vendeu 9 em abril, 9 em maio, 10 em junho. Celta ela vendeu 12 em abril, 11 em maio e 11 em junho. E o Agile vendeu 6 em abril, 8 em maio e 7 em junho. E o dono da loja pediu para que o contador lá, o rapaz que toma conta lá na parte administrativa, fizesse um levantamento de qual teria sido a queda, né, nas vendas, né? E aí não precisa nem perguntar por quê, né? A gente já imagina que possa ter sido pelo coronavírus, né? A loja fechada, atendendo só por telefone, né? Fazendo vendas online, né? Então houve uma queda muito grande nas vendas, então foi feito esse comparativo, foi feito um balancete do primeiro, faz de conta que já terminou o junho, né? Aqui é só uma suposição. Então foi feito o levantamento, o balancete, e ele verificou que houve uma queda, né, na venda de Corsa, em abril 2, em maio 1, e começou a melhorar em junho, porque em junho já na capital começaram a abrir algumas lojas, né, inclusive de venda de automóveis. E aí Celta 1 em abril, 3 em maio e 5 em junho. E o Agile não vendeu nenhum em abril, 0 também em maio e 3 em junho. Ora, quando a pessoa que controla esses dados, que faz a anotação desses dados, ela pode pegar uma planilha no computador e a mesma planilha, já que eles continuam trabalhando só com o mesmo tipo de carro e vai fazer uma referência a esse trimestre, o que ela faz? Copia essa planilha e cola aqui. Aí ela apaga os dados e bota outros dados, os dados atuais, né? Referente ao 2020. Então isso é matriz, é pegar, copiar e colar aqui. O que muda? Somente os dados. Mas aqui o padrão dela de referência, que são, aqui ela está se referindo, continua o mesmo. Ó. Continua se referindo a abril, maio, junho, tempo, e continua se referindo a veículos, né? Corsa, Celta e o Agile, né? Aí vamos supor que, pois é, isso aqui é matriz, né?
poder dar origem a outra semelhante. E então faz de conta que o dono da loja pediu para que ele fizesse um levantamento de qual teria sido a diferença, né? Aí já seria o quê? Vou botar aqui, ó, uma subtração de matrizes, ó. Aí você vai direto pegar as referências, ó. Coça em abril, 9 menos 2. 9 menos 2, anota aqui, 7. Né? Isso eu estou fazendo a diferença das duas matrizes. Maio, 9. E aqui 1. 9 menos 1, 8. Aqui, só que eu estou botando no... Desculpa aí, eu estou botando no lugar errado, né? Vamos botar no lugar certo aqui. Aqui é coça. Coça, aqui é celta. Celta e aqui é o agile. Então, pessoal, essa tabela, se ela tem esses 3 carros, aqui não pode vir com Gol, não pode vir com Corolla, não. Tem que ser a mesma referência, senão não é matriz, né? Então, vamos lá, como eu tinha botado, 9 menos 2, 7. Né? 9 menos 1, 8. E 10 menos 4, 6. Então, houve uma queda nas vendas nesse total aqui, né? Que ainda pode somar tudo e ver quanto dá. Já em relação a Celta, houve queda aqui 12 e aqui houve uma queda de 11 veículos a menos foram vendidos. 11 menos 3, aqui já são o quê? 8. Né? E aqui 11 menos 5, aqui já dá 6. Né? Aqui 6 menos 0, 6. 6 veículos a menos, 8 menos 0, 8. E 7 menos 3, 4. Então essa é a diferença, né, do primeiro trimestre de 2019 para o segundo trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020. Se você quiser fazer um print, né, disso aqui para poder copiar no seu caderno, é interessante, né? Agora vamos fazer de conta, eu vou apagar aqui, vamos fazer de conta que não é mais subtraindo. Eu já estou realizando a operação, agora é somando. O cara quer saber quanto que foi vendido nos 2 trimestres, no segundo trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020, juntando os dois. Quanto foi vendido? Né? Quantos veículos foram vendidos? Aí é 9 mais 2, mesmo procedimento, só que agora somando. 9 mais 2, 11, né? 9 mais 1, 10. 10 mais 4, 14. 12 mais 1, 13. 11 mais 3, 14. E 11 mais 5, 16. 6 mais 0, 6. 8 mais 0, 8, e 7 mais 3, 10. Aqui já é o resultado da soma dessas duas matrizes. Como eu representaria uma matriz dessa? Existem 2 maneiras de representação. Uma das maneiras é entre colchetes alongados e a outra maneira é entre chaves alongadas. A representação deve ser sempre com uma letra maiúscula do alfabeto. Por exemplo, vou representar uma delas aqui, ó. Representa essa matriz com colchete alongado. Pronto. Então seria assim, ó. Na primeira linha eu ia ter aqui 2. Vou representar essa daqui, essa matriz aqui. Eu teria 2, 1 e 1, 4. Na segunda linha eu teria 1, 3 e 5. E na terceira linha 0, 0 e 3. Então essa aqui eu já estou adiantando algumas informações. Nessa aqui seria uma matriz que ela teria 3 linhas por 3 colunas, né? Ó, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, né? Por isso ela seria uma matriz quadrada, de ordem 3. Porque o mesmo número de linha é igual ao número de colunas. Isso a gente vai estudar mais para frente, né? Só para vocês terem uma ideia, como não é difícil o assunto, é simples. Mais difícil aqui é a gente montar uma matriz genérica e estudar ela de forma assim mais algébrica, em vez de trabalhar com número, trabalhar com letra. Essa parte é mais
difícil, mas vocês vão compreender numa boa, tenho certeza, né? Então, valeu o exemplo, né? Vamos voltar aqui para o livro. Então, vamos lá. Hoje o vídeo, vamos levar aqui até uns 30 minutos de vídeo. Sejam M e N números naturais não nulos. Ó. M sempre vai representar o número de linhas e N sempre vai representar o número de colunas. Por que que diz não nulos? Porque jamais vai existir uma linha 0 ou uma coluna 0. Não existe. Só pode existir de 1 para cima. Por isso aqui é não nulo. Não pode ser M0 ou N0. Senão não existe, né? Então, uma tabela de M linhas, né, vezes N colunas, números reais, dispostos em linhas que são filas horizontais e N colunas que são filas verticais, é uma matriz do tipo ou formato M por N, ou simplesmente uma matriz M vezes N. Né? Isso aqui é a forma de representar a ordem de uma matriz. M vezes N, isso quer dizer a ordem de uma matriz. Então, representamos usualmente uma matriz colocando seus elementos, que são os números reais, entre parênteses ou colchetes. São essas duas formas de representar. Ou parênteses, que são esses, ó, parênteses, ou colchetes. Tá certo? Então, vamos fazer aqui, ver aqui a representação de algumas matrizes, alguns desses exemplos aqui. Observe aqui essa primeira matriz. Como é o nome dela? Matriz A, representado por uma letra maiúscula do alfabeto. As representações são sempre por letras maiúsculas do alfabeto. Então ela é representada aqui por colchetes alongados, né? E ela é uma matriz que ela tem o número de linha, é uma linha só, 1 por 3. Isso quer dizer que é uma linha por 3 colunas. Então tá aqui, ó, coluna, 2 colunas, 3 colunas, mas linha só é uma. Onde eu tenho aqui os elementos 5 menos 2 e 1 meio. Na matriz B, eu tenho aqui, ó, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Então tá aqui, 3 linhas. E o número de colunas? 2 colunas. Aqui é a primeira coluna e está aqui a segunda coluna. Na matriz C, aqui já é representado por colchete, ó. Mas aqui só é o formato mesmo, não muda nada. Então essa matriz C é uma matriz que ela é 2 por 2. A ordem dessa matriz é 2 por 2. Então eu posso dizer que ela é uma matriz de ordem M. Não precisa nem dizer que é M por N. Quando ela é quadrada, basta dizer que é de ordem M. Então, 2 linhas, 2 colunas. Quem são os elementos? 6, 2, 3, menos 1. Por exemplo, se eu perguntar o endereço, a localização do elemento 2, eu digo que ela está na primeira linha e está na segunda coluna. Aqui nós temos a matriz D, uma matriz grande, né? Uma matriz representada pela letra D com colchetes e é uma matriz de ordem 3 por 4, ou seja, tem 3 linhas e 4 colunas, que é a primeira linha 1, 0, 1, 2. Segunda linha 0, 2, 1, 3. Terceira linha menos 1, 0, 0, 9. E esses dados, que dados são esses? Ora, esses dados aqui poderiam ser, por exemplo, a variação, né, de temperatura numa determinada cidade, né, num dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, né, na primeira hora do dia, na segunda hora do dia e na terceira hora do dia. Variação de temperatura, por exemplo. Então, esses dados aqui podem ser referentes a qualquer situação. Aqui tem uma matriz, matriz de ordem 3 por 1. 3 linhas por uma coluna, né? 3 linhas, agora coluna só é uma. 4 menos 1 e 0. Então aqui nós temos como surgiram as matrizes, né? As matrizes teriam surgido com a escola inglesa, né? E Trinity College, em um artigo do matemático Arthur Cayley, que nasceu em 1821
e faleceu em 1895, datado de 1858. Vale lembrar, no entanto, que bem antes, no século 3 a.C., os chineses já desenvolviam um processo de resolução de sistemas lineares em que aparecia implícita a ideia de matriz, né? Então, o Cayley, já vi essas duas pronúncias, na realidade eu não sei qual é a exata. Já vi pronúncias de duas formas no YouTube, Cayley e Cayley. Criou as matrizes no contexto de estrutura algébrica, assunto de matemática do ensino superior, sem pensar em suas aplicações práticas, que apareceriam posteriormente como a representação de informações numéricas em tabelas, organizadas segundo linhas e colunas, a computação gráfica, as imagens digitais e etc., né? Então, as matrizes elas são muito utilizadas em computadores, né? Formando as tabelas, nas tabelas eletrônicas, né? Todos são matrizes. Para que exemplo maior, né, de matriz, por exemplo, do que o Excel, né? Organizado em linhas e colunas, as tabelas. Então é isso aí, turma. Quando for na próxima aula, não fica atividade para casa, né? Na próxima, mas você já pode ir adiantando essa leitura. Na próxima aula a gente vê um pouco aqui da parte algébrica, representação de uma matriz. Valeu? Garanto que é um assunto fácil, vocês vão gostar e se interessar em aprender. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.